o som que partiu o mundo ao meio, o estalo seco de um disparo, o corpo de Grace caindo nos braços de Tommy Shelby, o caos, o silêncio, a escuridão. A morte de Grace não foi só o fim de uma mulher, foi o colapso de tudo que ainda era humano em Tommy. Mas por que ela precisou morrer? A resposta está em algo muito mais profundo do que um simples roteiro de série. Está na anatomia da mente quebrada de um homem que tentou, de todas as formas, escapar da guerra e percebeu tarde demais que a guerra já morava dentro dele. Grace era mais do que uma paixão. Ela era um símbolo, um bilhete de saída, a única coisa que Tommy acreditava poder salvá-lo de si mesmo. Quando ela chegou, ele começou aos poucos a imaginar uma vida sem o peso do sangue, sem a fumaça da pólvora, sem os olhos mortos que olhavam de volta no espelho. Com ela, ele viu uma chance de se tornar um homem comum, com uma esposa, um lar, um filho. Mas aí vem a verdade brutal. Homens como Tommy não têm permissão para sonhar. Grace representava esperança, e esperança é uma ameaça no mundo de Tommy, não só para seus inimigos, mas para ele mesmo. Porque no fundo, Tommy sabia, se ele se deixasse ser feliz, se baixasse a guarda, se confiasse, ele perderia o controle. E para Tommy, controle é tudo. Grace morreu, sim, pelas mãos de uma bala encomendada, mas ela também morreu porque o universo dos Peaky Grants é construído sobre o sacrifício. O preço da grandeza, da ascensão do poder, é sempre o que há de mais puro. Com sua morte, Tommy não apenas perdeu Grace, ele perdeu a si mesmo. Ele, que até então operava nas sombras com um código, ainda que distorcido, de certo e errado, passou a ser guiado por algo mais sombrio. Algo que só nasce quando a dor é tão profunda que não se distingue mais da raiva. Não se trata apenas de luto. Trata-se de uma transformação psicológica completa. A destruição da bússola moral, a extinção do afeto, o endurecimento da alma. Depois de Grace, Tommy se torna outra coisa. Ele não age mais para proteger sua família. Ele age para justificar a sua própria existência. E cada movimento que faz, cada decisão, por mais cruel que pareça, é uma tentativa desesperada de dar sentido ao vazio que ficou. A grande tragédia é que Grace foi o que mais próximo ele chegou de ser livre, mas a liberdade, para Tommy, sempre foi uma prisão disfarçada. Ele não sabe viver em paz. Ele foi moldado pela guerra, alimentado pelo caos, treinado para destruir antes que seja destruído. E é por isso que Grace precisou morrer. Porque ela era o lembrete constante de que havia outro caminho. E esse caminho, para Tommy, era insuportável. Amá-la significava escolher ser vulnerável. E vulnerabilidade é a única coisa que Tommy não pode ser. Na mente dele, consciente ou não, a morte de Grace é o ponto de não retorno. A partir dali, ele abraça de vez o papel de estrategista impiedoso, chefe imbatível, ícone sombrio. O homem que tem tudo menos paz, que conquista o mundo, mas não consegue deitar a cabeça no travesseiro sem ver os olhos dela. Essa é a virada que mudou tudo, não apenas na narrativa da série, mas dentro da psique de um personagem que já nasceu quebrado e ainda assim tentou ser inteiro. No final das contas, Grace não foi só um amor perdido. Foi o último fio de luz que Tommy tentou segurar com as mãos ensanguentadas. E quando ela se foi, ele deixou de lutar. Não contra o mundo, mas contra si mesmo. E você pode até achar que a história de Tommy é sobre poder, vingança ou ascensão, mas não se engane. É uma história sobre luto.
sobre o que acontece quando o amor encontra um homem que acredita não merecê-lo. E nesse encontro, como sempre, alguém precisa morrer. A pergunta que fica não é mais por que Grace precisou morrer, mas sim o que acontece com um homem quando sua última razão de ser é arrancada dele a sangue frio? Tommy não enterrou só Grace naquele dia. Enterrou também a chance de ser humano. Mas o mais perverso de tudo é que ele continuou andando, continuou sorrindo, continuou mandando, controlando, vencendo. Por fora, o terno impecável. Por dentro, só cacos. É aí que mora o verdadeiro terror, quando a dor não paralisa, mas move. A maioria das pessoas, quando perde alguém que ama, se desfaz. Choram, gritam, imploram por sentido. Tommy não. Ele se reconstrói, mas como uma máquina. Mais afiada, mais fria, mais distante. A morte de Grace vira combustível. Mas não se engane. Isso não é força. É desespero disfarçado de propósito. Porque a verdade é que Tommy não sabe mais quem ele é sem Grace. E quando você perde quem te dava identidade, tudo o que resta é um papel a ser interpretado. E Tommy assume o papel com perfeição. Líder dos Peaky Blinders, político influente, jogador no tabuleiro da elite britânica. Só que por trás de cada movimento existe uma tentativa patética, quase infantil, de se punir. Sim, punir. Porque no fundo, Tommy se culpa. Pela vida que escolheu, pela guerra que nunca terminou, por acreditar que mesmo que por um instante, ele merecia ser feliz. A grande verdade? A morte de Grace não destruiu Tommy. Ela o transformou em algo muito pior. Um homem que parou de se importar se está vivo ou morto. E isso o torna perigosíssimo. Veja bem, um homem que tem algo a perder tem medo. Mede as consequências, avalia os riscos. Mas um homem que não tem mais nada, nem esperança, nem amor, nem redenção, esse homem é imprevisível. Ele pode atravessar qualquer limite. E pior, pode convencer os outros a seguirem com ele. É por isso que depois de Grace, Tommy fica mais carismático, mais persuasivo, mais magnético. Porque ele não está mais tentando vencer, ele está tentando encontrar um motivo para continuar existindo. E cada novo golpe, cada inimigo derrubado, cada plano mirabolante, nada disso preenche o buraco, porque o buraco é ele mesmo. A jornada de Tommy se torna uma busca desesperada por alívio, mas não aquele que se encontra em festas ou em taças de uísque. Ele quer o tipo de alívio que só quem perdeu tudo entende. A paz do esquecimento. E é aí que tudo começa a se inverter. Quanto mais ele conquista, mais distante ele se sente. Quanto mais poder acumula, mais irrelevante tudo parece. Ele vira um rei sem trono, uma alma sem lar. E o público começa a perceber que o verdadeiro inimigo de Tommy nunca foi a máfia, o governo ou seus rivais. Foi sempre ele mesmo. A morte de Grace foi só o gatilho. O que veio depois foi a lenta e brutal erosão de um homem tentando ser Deus, sem perceber que se tornou fantasma. Você pode admirar Tommy, pode citá-lo, imitá-lo, tatuá-lo, mas entenda, ele não é um herói. Ele é o retrato de alguém que acreditou que podia amar e, quando perdeu esse amor, decidiu que o mundo inteiro deveria pagar o preço.